Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós estamos na terceira parte da série O que eu não estou vendo. Enquanto você vai abrindo, eu vou te explicando o que nos fez chegar a essa série, a esse entendimento. Quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos, e se nós olharmos além da Bíblia, olharmos para a história, homens e mulheres de Deus que viram algo, que fizeram com que eles se entregassem radicalmente ao Senhor. O que Paulo viu que o fez deixar tudo para trás. O que Abraão viu que o fez sair de sua terra sem saber nem para onde ia. O que os apóstolos, os discípulos viram, que não consideraram suas vidas como importante diante do fato de poder seguir a Cristo. Nós aprendemos na primeira mensagem dessa série com o apóstolo Paulo em suas instruções para a igreja de Filipos. E ele diz que ele não tinha considerado a vida dele como algo importante, porque para ele morrer era melhor, porque poderia estar com Cristo. E continuar vivo era sua oportunidade de servir aos irmãos. Ou seja, a mente do apóstolo Paulo foi completamente mudada a partir de uma visão. Aí na segunda mensagem, nós falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo para Emaús decepcionados, porque eles esperavam outra coisa do Senhor. Eles esperavam que o Senhor iria redimir politicamente Israel, e como isso não aconteceu, eles se decepcionaram e foram embora, abandonando o lugar onde eles precisavam estar, que era Jerusalém, o palco da ressurreição de Cristo. E o Senhor os resgatou. E como que o Senhor os resgatou? Usando as Escrituras para falar tudo quanto continha a seu respeito. E enquanto Jesus falava das Escrituras, eles dizem: o nosso coração queimava. E nós na semana passada oramos para que os nossos corações sejam aquecidos, como os dos discípulos no caminho de Emaús, pelas Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre ter os olhos abertos. Nós queremos ver o que eles não viram, o que nós não vemos e que eles viram, amém? Olha para o teu irmão assim e fala assim: você vai sair daqui enxergando melhor. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Então ele falava, já profetizou inclusive sobre a morte de Jesus e a dor que Maria teria de ver o seu filho morrendo. Mas o que me chama a atenção é que Simeão, em meio a um período de obscuridade, um período onde nós não temos revelação bíblica, foi um período de 400 anos de silêncio, existiam ainda alguns profetas, e todo judeu que era minimamente espiritualizado, estava esperando a vinda do Messias. Agora, Simeão tem algo especial. Ele não tem só a esperança nas promessas das Escrituras a respeito do Messias. Simeão tem uma palavra pessoal do Espírito Santo ao seu coração, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, ou seja, Jesus. E quando Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, ele recebe uma palavra do Espírito Santo que ele também deveria ir lá. A Bíblia não diz que ele era um sacerdote, a Bíblia não diz nada sobre ele, nós não sabemos nada a respeito dele. Sabemos que ele é um profeta porque ele profetiza sobre Maria. Mas ele vai até o templo e quando ele olha, ele pega o menino Jesus e ele olha, quando ele olha para Jesus ele diz: pronto, agora eu posso ir embora.
Eu já vi tudo que eu precisava ver. Eu olhei Jesus. A visão de Jesus deu a ele um sentimento de satisfação. Um sentimento de que eu já tenho tudo. Se eu partir agora, eu já tenho tudo. É muito semelhante à palavra do apóstolo Paulo. Eu prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Que ele está dizendo, eu encontrei algo que me preencheu de maneira tão poderosa, que todo o resto é complementar. Eu acredito que todos nós queríamos ter essa sensação de preenchimento, ao ponto de dizer, eu estou feliz apesar de todas as coisas. Quando eu faço uma cerimônia de casamento, eu cito as escrituras e digo, nós ouvimos as pessoas dizendo, você não pode casar para ser feliz, você tem que casar para fazer o outro feliz, e que de certa forma é uma verdade. Lá na lei, quando o homem ia casar, a lei dizia que ele deveria ficar 1 ano sem se alistar no serviço militar para fazer a sua mulher feliz. Ou seja, em certo ponto nós casamos sim, para trazer alegria ao nosso cônjuge. Mas a grande verdade é que nós somos incapazes de fazer o nosso cônjuge plenamente feliz. Alguém que está insatisfeito com Deus, insatisfeito com a vida, ele vai ser muito mais um peso para o relacionamento do que, na verdade, um alvo de consolação. Então, quando nós temos Jesus, o nosso cônjuge é complementar, porque nós somos preenchidos em Cristo. Quando temos Jesus e temos a visão de Cristo, a nossa prosperidade material é algo complementar, porque nós já estamos satisfeitos em Cristo. Ou seja, é aquela visão que traz para nós um contentamento tão profundo, que você diz assim, olha, eu tenho muitas coisas para realizar na vida, mas se Jesus me levar hoje, não tem problema, porque eu já encontrei tudo que eu precisava encontrar. E talvez você possa dizer assim, nós não temos esperança, porque eles viram fisicamente Jesus, eles olharam para o Cristo. Deve ser diferente, pastor, eu poder olhar e contemplar a face de Jesus, e isso só irá acontecer de fato, quando Jesus nos buscar, quando eu poder olhar para a tua face e conhecê-lo como eu sou conhecido. Mas olha o que está escrito, a oração, eu peguei só uma parte da oração do apóstolo Paulo, para os irmãos de Efésios, ele está orando pelos irmãos de Efésios, e por nós. Carta aos Efésios capítulo 1, verso 18, ele diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, a herança nele e nos santos. Aqui tem uma oração que eu te aconselho a ler completamente do apóstolo Paulo, mas parte da oração ele está orando assim, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? Para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, gente, eu estou orando, porque vocês precisam enxergar além. E a Escritura apresenta a história, inclusive, de pessoas que estavam olhando e vendo dor, vendo sofrimento. No caso do discípulo de Eliseu, ele está olhando e ele está vendo um exército que se levantou contra eles, dois que estavam ali. E de repente Eliseu ora e fala, Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver o que eu estou vendo. E de repente os olhos do servo, do profeta são abertos, e ele vê um exército de anjos acampados em volta deles. O que Paulo está orando é mais ou menos a oração de Eliseu. Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos deles, para que eles enxerguem o que eu estou enxergando. E tem um texto que mostra que isso já foi feito por nós, nós precisamos nos apropriar, e que é usado inclusive indevidamente por muita gente. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e 10, e eu quero muito que você preste atenção, porque esse texto é muito usado indevidamente. Olha o que o texto diz, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Preste atenção, se nós pararmos aí, talvez você já tenha dito, irmão, fica tranquilo, porque o olho ainda não viu, ouvido não ouviu, não desceu ao coração humano, o que Deus preparou para a gente, vai ter coisa melhor, irmão, fique em paz. Nós usamos esse texto para o futuro, certo?
Você talvez já tenha ouvido esse texto como uma aplicação para o futuro, mas olha o que o texto diz, continuando. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Não é para o futuro. Não é para o futuro. O que o olho não viu, foi revelado ao meu coração e ao teu pelo Espírito Santo. O que ouvido nenhum ouviu, foi revelado pelo Espírito Santo aos seus ouvidos. O que não penetrou ao coração humano, o Espírito Santo revelou ao teu coração por meio do Espírito Santo. E ele continua dizendo, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O que ele está dizendo? Se você ler o texto todo, ele está dizendo, o Espírito de Deus sonda o que está no coração de Deus. E ele termina o texto dizendo, nós temos a mente de Cristo. O que isso quer dizer? Que não é uma promessa para o futuro. Olho nenhum viu até agora, mas o Espírito Santo revelou ao meu coração. Ouvido nenhum ouviu até agora, mas o Espírito Santo me fez ouvir coisas que ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou até agora, mas a partir de agora eu imagino. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou ao meu coração aquilo que está no coração de Deus. Ou seja, há uma promessa. Paulo está dizendo que eles possam viver vendo coisas que ninguém viu, ouvindo coisas que ninguém ouviu, percebendo coisas que ninguém percebeu. O Espírito Santo quer nos levar a um novo nível de compreensão, ao ponto de nós termos o nosso coração completamente a clareza de quem o Senhor é. Talvez você em algum momento já teve essa certeza, você teve essa clareza, você diz assim, quando eu entreguei minha vida para Jesus era tão bom, eu tive uma sensação de estar encontrando a coisa mais importante da minha vida. Mas talvez as circunstâncias da vida te cegaram. É possível, pastor? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 11, do verso 2 ao 6. João, ao ouvir na prisão, está falando de João Batista, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Irmão, só espera, para um pouquinho aí. Quem é que está fazendo essa pergunta? É João Batista, o homem que reconheceu Jesus quando estava no ventre de sua mãe. Quando Maria chega na casa da sua parenta Isabel, a Bíblia diz que quando ele chega, João Batista se remexe no ventre, percebendo que ele estava perto do Senhor. João Batista é aquele que quando Jesus está vindo, ele vai lá e fala, aí vem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem aqui. Ele é o homem que tem a revelação. De repente ele está preso, na cadeia, longe de tudo, sofrendo, e ele começa a duvidar de quem Jesus era, e ele pergunta, ou devemos esperar outro? Jesus responde, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui, Jesus está mandando um recado para João, a palavra escandalizar aqui é ofender. João provavelmente estaria ofendido com Jesus, na cadeia, Jesus talvez não foi visitar, e de repente tem que sair de cena, de uma maneira tão radical, mexeu com o sentimento dele, e Jesus falou assim, volta lá, fala para ele que tudo aquilo que foi prometido está acontecendo, e fala para ele que bem-aventurado o homem, feliz é o homem que não se ofende comigo. João Batista perdeu a visão por conta da circunstância. É por isso que o apóstolo Paulo está orando pelos Efésios. Essa oração nos alcança, que os olhos do coração deles sejam iluminados. Essa é a oração, que o Senhor abra os nossos olhos. Eu quero concluir esse raciocínio com você, olhando para a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar.
repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se assentar, de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, aqui a palavra não é para um indivíduo, a palavra é para uma comunidade. Essa igreja em Laodiceia provavelmente foi fundada por Epáfras durante o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Ele vai lá, funda a igreja começa a crescer, começa a dar frutos, e de repente, quando João está na ilha de Pátimos, o próprio Senhor Jesus manda escrever uma carta para esta igreja. Assim como o apóstolo Paulo escreveu cartas para as igrejas, Jesus também escreveu algumas cartas para as igrejas. E uma dessas cartas foi para a igreja de Laodiceia. E essa igreja não é condenada por ser uma igreja desleal, e muito menos por ser uma igreja leal. A condenação dessa igreja está na autossatisfação e na autoconfiança. Elas dependem de si mesmas. Elas se sentem autossuficientes. Elas não precisam de Jesus, e por conta disso, elas se tornaram um péssimo testemunho para a causa de Cristo. Então Jesus começa a confrontar aquela igreja, mostrando para eles: olha, vocês se sentem autossatisfeitos porque vocês dizem, nós já somos ricos. E por se sentirem ricos, vocês se sentem autossuficientes, porque vocês dizem, nós não precisamos de nada. Então Jesus os chama de morno. E é muito interessante como Jesus usa figuras que aquele povo conhecia. A 8 quilômetros acima de Laodiceia, haviam fontes termais. E elas corriam por 8 quilômetros por dutos de pedra até chegarem em Laodiceia. E quando a água chegava lá, a água chegava morna. Na cidade de Colosso, que era uma cidade próxima, as águas eram geladas, frescas. Todo mundo sabe que naquele tempo, sem geladeira, uma água fresca, ela tem muita importância. Ao passo que havia uma cidade do lado, que o nome dela era Hierápolis, que as águas eram quentes, termais e medicinais. Agora em Laodiceia, não tinha nem as águas termais de Hierápolis, e nem tinha as águas geladas de Colosso, tinha água morna. Eles entendem, lógico que lá não tinha só água morna, lá tinha água fresca também, mas eles entendiam a figura da água morna. Ela não atrai, ela não resolve, não dá para pegar e beber, também não dá para entrar dentro dela e desfrutar de seus efeitos medicinais. Jesus está dizendo, vocês se sentindo autossatisfeitos, se sentindo autossuficientes, vocês se tornaram irrelevantes. Vocês se tornaram pessoas que não servem, porque vocês olharam para vocês mesmos, e vocês estão enganados a respeito da análise que vocês fizeram a respeito de vocês mesmos. Vocês não são ricos, vocês são pobres, vocês não estão bem vestidos, vocês estão nus, e vou dizer que vocês estão vivendo isso porque vocês são cegos. Então Jesus começa a apresentar alguns conselhos para eles. Jesus diz, eu os aconselho que comprem de mim ouro, para que sejam ricos de verdade. Jesus está dizendo, a metáfora do ouro, eles entendiam, qualquer ser humano entenderia a metáfora do ouro. Existe um ouro refinado que eu posso te dar. A riqueza que você conquista aqui na terra, ela é passageira, ela não te salva, inclusive ela pode te enganar, te trazendo autossatisfação e autossuficiência. A riqueza que eu te dou transforma de fato a sua vida e te dá riquezas verdadeiras. Então Jesus usa uma segunda linguagem, interessante que Jesus chama ele, vocês são pobres, cegos e nus. Jesus apresenta o problema nessa sequência, pobre, cego e nu. E quando ele apresenta a solução, ele muda a solução, ele apresenta primeiro a solução para a riqueza. Em segundo lugar, ele não apresenta a resolução para a cegueira, ele apresenta a resolução para a nudez. E Jesus diz, compre roupas brancas. E olha, é tão lindo quando você vai estudar, porque até hoje, Laodiceia, a região de Laodiceia, é uma região famosa por ovelhas negras. Isso não é um problema, não estou falando pejorativamente pelo fato de elas serem ovelhas diferentes, é porque eles fabricavam muitas roupas pretas, e era muito difícil fabricar isso na época. Então a cidade de Laodiceia era uma cidade famosa por tecer
roupas de lã pretas. E aí Jesus usa a metáfora da roupa branca. Lógico que aqui tem incutido a questão da pureza, mas que Jesus está dizendo é o seguinte: tem um tipo de roupa que você pode comprar aí, tem outro tipo de roupa que só eu posso te dar. Então deixa eu te dizer, quer cobrir sua vergonhosa nudez? Não, você não compra por aí, você compra na minha mão. Então compra de mim para cobrir, porque vocês estão nus. E por fim ele diz: compre de mim colírio. Porque, gente, eles estavam cegos e não percebiam, estavam nus e não percebiam, estavam pobres e não percebiam, estavam mornos e não percebiam. Ou seja, eles estavam ofuscados em sua visão. Então Jesus diz: compre de mim colírio. Interessante que aquela cidade também, perto daquela cidade, havia uma escola da época, uma escola medicinal, e eles moíam um tipo de pedra, é chamado de pedra frígia, que eles misturado com óleo dava um bálsamo para os olhos. O que Jesus estava dizendo é: vocês sabem, diferente de muitos povos que não conheciam nenhum tipo de tratamento para os olhos, vocês sabem que existe tratamento para melhorar a visão humana. Nós sabemos mais do que o povo de Laodiceia, que hoje existem operação de cataratas, tem óculos, tem lentes de contato que pode melhorar a tua visão. Quem aqui precisou de algo disso? Usa óculos, lente, ou melhorou? Sem isso é muito complicado ver, né? Muito complicado. Jesus estava dizendo assim: vocês sabem que existe tratamento para isso na terra, não sabe? Mas existe esse mesmo problema no mundo espiritual. Tem muita gente cega, que não consegue enxergar a tua própria vida, não consegue enxergar sua própria nudez, sua própria vergonha, e se estiver diante de Cristo, também não vai enxergar a Cristo. E a oração que precisa estar em nossos corações é: abre os meus olhos, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o que eles viram. Eu quero dizer para você que há cura para o seu olhar, há cura para o seu olhar espiritual. Você pode ver, e se você não está vendo, o Senhor vai abrir a tua visão, e você precisa pedir por isso. Fala: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero poder ver o que eles viram. Na próxima mensagem, no próximo domingo, nós vamos falar sobre o que esperar, a alegria de um dia poder vê-lo face a face. Mas eu quero dizer que você não precisa esperar esse dia chegar. Você pode hoje orar e dizer: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Se eu estou cego para ver a minha verdadeira condição, se eu estou cego para não perceber algo que está muito claro em minha vida, eu clamo ao Senhor que o Senhor me faça ver. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você tenha vivido como um morno. E se você está morno, talvez você esteja correndo grande risco de ser vomitado, assim como a igreja de Laodiceia. Aqui é uma metáfora, mas você causa náuseas, porque você tem acesso à verdade, que pode aquecer o teu coração, mas você decide deliberadamente continuar vivendo frio, se sentindo autossatisfeito e autossuficiente. E o Senhor está dizendo: eu estou dizendo isso para você por um só motivo: eu te amo. Porque é isso que Jesus está dizendo para essa igreja: eu disciplino aqueles a quem eu amo. Então você precisa nessa manhã fazer essa oração: Senhor, não permita que tantos males em mim permaneçam e eu continue me sentindo bem. Abra os meus olhos. Eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero que você faça essa oração. Fala: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver, Senhor, eu quero ver, eu quero ver, eu quero encontrar o tesouro que me foi prometido, mas para mim, Senhor, parece que está tão distante. Talvez você veio aqui tão confortável, dizendo assim: eu estou bem, eu vou lá para ouvir uma palavra que eu gosto, mas eu estou bem, eu estou bem. Talvez você esteja vivendo como a igreja de Laodiceia, você não está enxergando como deveria enxergar. Sua vida espiritual é uma vida espiritual que não é relevante para a vida da tua família, não é relevante para a tua própria vida. Assim como o apóstolo Paulo orou dizendo, olha, disse aos irmãos que se ele ficasse era para o bem deles. Talvez o seu existir não seja para o bem de ninguém, nem para o mal, mas você se tornou irrelevante porque você não está vendo. Quero muito que você abra o teu coração e faça a sua oração. É seu tempo de orar. Fala: Senhor, eu quero ver.
Fala isso para o Senhor, fala. Senhor, se o Senhor pode abrir os meus olhos, eu peço que o Senhor abra os meus olhos. Eu quero enxergar aquilo que pode mudar a minha vida. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto
Senhor Jesus, assim como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, pedindo que os olhos do coração deles fossem iluminados, para eles poderem compreender a esperança, eu oro esta manhã para que os nossos olhos sejam iluminados, os olhos dos nossos corações sejam iluminados, para que nós possamos enxergar a Tua majestade, enxergar a Tua glória, e colocarmos o Senhor no lugar onde o Senhor deve estar, que é no trono da nossa vida, não só no trono de governo, mas também no trono de exaltação. Nós te colocamos sobre o altar de nossas vidas e te dizemos que não há nada mais importante, não há nada mais precioso, não há nada mais glorioso, não há nada que nos importe mais do que estar aos teus pés e ouvir o som da tua preciosa e poderosa voz. Oramos para que os nossos corações sejam aquecidos, para não ser encontrados em estado de mornidão. Oramos, Senhor, para que as nossas mentes sejam direcionadas para o lugar para onde o Senhor está apontando, e que as nossas vidas possam ser transformadas, e que nós possamos ter um novo sentido para ela, um sentido que te honre, um sentido que te glorifique, um sentido que te exalte. Tira-nos desse estado de letargia, Senhor, e leve-nos a um novo estado, um estado de vida, um estado de ação. Essa é a nossa oração essa manhã, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Queremos ter um tesouro bem firmado no Senhor. Queremos tirar os nossos olhos da terra, pararmos de acumular onde tem roubado o nosso coração, e queremos olhar para o lugar onde o nosso tesouro está, aonde ladrão não rouba, traça nenhuma pode corroer, ferrugem não corrói. Nós estamos com os nossos olhos fixos em um tesouro bem guardado, e que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho plena convicção de que o Senhor nos ouve. Aleluia. Você crê nisso? Então dê uma forte salva de palmas ao Senhor.